Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com o assunto entorneamento vídeo 7. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois dar 5 segundos para a resposta, daí vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. O que são os movimentos passivos no processo de torneamento? Resposta correta: aqueles que não ocasionam a remoção de material. Os movimentos passivos são aqueles que, apesar de fundamentais para a realização do processo de usinagem, não promovem ou ocasionam a remoção de material. Pergunta número 2. Quais são os 3 movimentos que acontecem entre a peça e a ferramenta? Resposta correta: movimento de corte, de penetração e de avanço. O processo é realizado sobretudo com dispositivos cilíndricos mediante 3 movimentos diferentes que acontecem entre a peça e a ferramenta, ou seja, o torno, sendo movimento de corte, movimento de penetração e movimento de avanço. Pergunta número 3. Qual é o movimento conhecido também como velocidade de corte? Resposta correta: movimento de corte. Movimento de corte é o movimento principal. A peça, depois de ser devidamente encaixada no torno, gira em torno do seu próprio eixo e, à medida que isso acontece, ela vai sendo cortada pela ferramenta. É uma rotação que remove os excessos da matéria-prima que não vão ser utilizados no produto final. Esse movimento também é chamado de velocidade de corte, também conhecido pela sigla VC. Pergunta número 4. Quais são os 3 fatores que afetam o movimento de corte? Resposta correta: a máquina, o material e a ferramenta. O resultado do movimento de corte sempre é medido em metros por minuto. São vários os fatores que influenciam na velocidade de corte, como por exemplo, dureza do material, tipo de ferramenta, acabamento superficial desejado, tempo de vida da ferramenta, refrigeração, condições da máquina e de fixação, dentre outros. Pergunta número 5. Qual é o cálculo para descobrir a velocidade de corte? Resposta correta: velocidade de corte é igual a π vezes o diâmetro vezes a RPM dividida por 1000. O cálculo para descobrir a velocidade de corte é velocidade de corte igual a π vezes diâmetro vezes a RPM, todo esse valor dividido por 1000. VC é a velocidade de corte, π é uma constante com o valor de 13,1416. Diâmetro é o diâmetro da peça e RPM é a rotação do fuso. Pergunta número 6. Qual é o movimento que também recebe o nome de AP? Resposta correta: movimento de penetração. Movimento de penetração é quem determina a profundidade do corte e as dimensões da peça. Isso definirá também a espessura do cavaco. Geralmente, cada fabricante de ferramentas já dimensiona o quão profundo é possível utilizar determinada ferramenta em determinada operação, mas o operador tem liberdade para realizar esse movimento de forma manual ou automática, dependendo da potência da máquina e qualidade exigida da superfície a ser usinada. O movimento de penetração pode ser encontrado também na sigla AP. Pergunta número 7. Qual é o movimento de corte conhecido como avanço e encontrado com a sigla F? Resposta correta: movimento de avanço. Movimento de avanço é responsável por deslocar a ferramenta ao longo da superfície da peça. Movimento de avanço é o movimento entre a ferramenta e a peça que, juntamente com o movimento de corte,
possibilita uma remoção contínua ou repetida do cavaco, durante várias rotações ou cursos da ferramenta. Em suma, é um movimento linear ou em confluência feito por uma ferramenta de corte durante a revolução da peça. É conhecido também simplesmente por avanço, e pode ser encontrado com a sigla F. Pergunta número 8. Como é o cálculo para descobrir o avanço por rotação? Resposta correta: avanço é igual ao comprimento total vezes a rotação do fuso. O cálculo para descobrir o movimento de avanço, ou simplesmente avanço, é F igual ao comprimento total vezes a RPM. F é o movimento de avanço, ou simplesmente avanço. L é o comprimento usinado por minutos, e a RPM é a rotação do fuso. Pergunta número 9. O que precisamos conhecer ao se procurar boa qualidade nas peças em torneamento? Resposta correta: conhecer o tipo de material que será trabalhado. Embora ter um bom fornecedor, máquina e operador, para se obter boa qualidade nas peças é necessário conhecer o tipo de material que se está trabalhando. Os aços, por exemplo, podem ser classificados em aços sem liga, baixa liga e alta liga, e todos eles podem influenciar as recomendações de usinagem para torneamento. Pergunta número 10. Qual a principal dificuldade na usinagem de aços com baixo teor de carbono? Resposta correta: trincas térmicas e quebras. Os aços sem liga são caracterizados como materiais P1.1. Os aços sem liga têm um teor de carbono até 0,55%. Os aços com baixo teor de carbono, ou seja, teor de carbono menor que 0,25%, precisam de atenção especial devido à difícil quebra de cavacos e à tendência de abrasão, ou seja, aresta postiça. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.